Então, eu sou Yara Haas, não sei por onde começar a me apresentar. Eu sou pedagoga e psicanalista, trabalho com educação democrática há muitos anos e, recentemente, psicanalista, atendo adultos e adolescentes. Eu estou na caminhada antisionista, vai entre 15 e 20 anos, perdi um pouco a medida do tempo já. Sou judia, israelense, neta de sobreviventes do Holocausto, de família de várias migrações, de origem húngara por parte de pai, de origem polonesa por parte de mãe. Meus pais nasceram e foram criados na América Latina, e aos 18, 20 anos, mais ou menos, foram para Israel, depois de terem sido criados em escolas e movimentos juvenis judaicos sionistas, e lá eu e o meu irmão a gente nasceu. E aí, depois de um tempo, eles decidiram voltar para o Brasil. Então, um pouco essa é a minha trajetória. E aí já é para eu contar como é que eu virei ancionista, tá certo. Por que eles decidiram voltar para o Brasil, Yara? Porque a minha mãe nasceu aqui no Brasil. Porque meus avós de parte de mãe, sobreviveram ao Holocausto, se encontraram depois do Holocausto, na Europa, e a irmã do meu avô já morava no Brasil desde antes. Então eles tinham contato dela e aí eles vieram para cá, e aí a minha mãe e minha tia nasceram aqui no Brasil. E a família do meu pai, eles fugiram da Hungria antes da guerra, quando já estava ficando muito tenso para judeus, e eles tinham contatos no governo que falavam que ia piorar e tal, então eles fugiram, mas os países na América Latina já estavam fechados para judeus entrarem. Então eles só conseguiram entrar na Bolívia, tem várias histórias dessas, né? Então eles entraram pela Bolívia. Aí meus avós se conheceram lá, porque as famílias da minha avó e do meu avô não se conheciam antes, mas eram húngaros os dois, e se conheceram na comunidade judaica húngara na Bolívia. E aí eles casaram lá, e aí meu pai nasceu, aí eles foram para o Uruguai, aí minha tia nasceu, e aí eles vieram para o Brasil. E aí meu pai e minha mãe se conheceram e foram para Israel. Essa bagunça de imigrações. Eu já contei muitas vezes as histórias, né? Porque eu digo, são histórias que me fizeram sair do sionismo, assim, não é uma só. São vários pequenos rompimentos, pequenas rupturas, pequenas coisas que vão deixando de fazer sentido e que vão fazendo questionar, perguntar, e aí a reação das pessoas às perguntas vão também dificultando. E aí chega uma hora que, bom, chegou uma hora que eu decidi que eu queria realmente estudar de outras fontes, né? Que não só ficar perguntando dentro da própria comunidade. Eu cresci em movimento juvenil judaico-sionista, na Hazit, em São Paulo. Eu estudei 4 anos em escola judaica, os outros anos todos eu estudei em escolas não judaicas, aqui em São Paulo. E eu sempre me considerei de uma família de esquerda, né? Assim, sempre teve falas de paz e não sei o quê. E entender o racismo no sionismo dentro desse contexto, eu acho que é sempre um pouco mais difícil. Ele está um pouco mais disfarçado, um pouco mais escondido, né? Então vai
Mas eu, por exemplo, no movimento juvenil, no último ano que eu fiz parte dele, eu levei para o encontro continental de todos os monitores a ideia de que a gente tinha que tirar sionismo da plataforma ideológica, porque sionismo era racista. E eu baseava essa minha ideia na ideia de que, bom, se é uma lei que é só para judeus, uma lei de imigração só para judeus, é uma lei baseada numa religião, isso é racista, não pode. Tem que, lei de imigração tem que ser para todo mundo. Então, é isso, ao mesmo tempo. Mas você já Hã? estava chutando o pau da barraca ali, né, Yara, para levar essa proposta. Então, mas você sabe, eu ainda estava tão dentro, eu nem sabia. Eu ainda acreditava que Israel era uma terra vazia, onde os judeus chegaram, entendeu? E que os palestinos eram muito pouquinhos, e que eu não chamava de palestinos, eu chamava de árabes, e que eles que ficam brigando com a gente, meu Deus, por que eles ficam brigando com a gente? Né? Eu acreditava em todas essas coisas, que isso foi mais difícil de desfazer. E aí eu tinha medo, né? Eu cresci sendo ensinada a ter medo de árabes, de árabe, da própria língua árabe, né? Se eu ouvia, eu ficava tensa, né? Bem, estilo bem racista mesmo, assim, né? De ser ensinada. E isso foi uma coisa que eu pude desconstruir depois de estudar, de entender que isso foi produzido em mim e não é baseado em nada real, né? O que mais que eu posso? Posso contar 1000 histórias, gente. Essa que é a Essa, você dificuldade. estava em Israel ou já estava no Brasil? Quando? Na No, reunião, no você no movimento Brasil. juvenil, eu tava no Brasil, mas eu logo depois fui morar em Israel, porque eu, aos 18 anos, decidi que eu queria morar em Israel. Eu fui fazer faculdade lá, porque eu sempre vivi essa sensação esquisita de ter nascido lá e de ter vindo para o Brasil e tipo, ai, qual é o meu lugar, qual a cultura que eu mais me identifico, e essa coisa, né, difícil, e eu gosto de lá. É super triste, né? Tem várias coisas que eu gosto. E depois que eu fui estudar muito, 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 eu descobri que várias das coisas que eu gosto, na verdade, são palestinas. E que é isso, né? Eu lembro uma vez, e aí eu fui fazer faculdade na época da segunda intifada, né? Ela começou um ano depois que eu cheguei, mais ou menos. E eu estava em Jerusalém, fazendo faculdade. Então, eu vivi um monte de atentados. Eu morava do lado de um dos 2 maiores hospitais, né, de Jerusalém. Então, a gente ficava sabendo dos atentados antes deles serem televisionados, porque a gente ouvia as ambulâncias saindo. Então, quando eram umas 4 ambulâncias, a gente já sabia que era o atentado. Aí, entendeu? A gente ligava a TV e aí um pouquinho depois aparecia. Era sempre assim. Então, e aquilo foi uma loucura, né? E eu ficava tentando entender o que estava acontecendo. Eu tinha 18, 19 anos, né? Eu ficava perguntando o que tinha acontecido e por quê. E nessa época eu percebi que todo mundo me respondia as mesmas coisas. E, tipo, pessoas que não se conheciam, assim, me respondiam as mesmas frases. Que eles odeiam a gente, que eles querem jogar a gente no mar, que eles são malucos, que eles são monstros, e com as mesmas palavras, os mesmos termos. E aquilo foi ficando esquisito, eu fui ficando quieta, foi bem difícil, assim. E aí eu já estava
pensando em voltar para o Brasil. Já tinha parado a faculdade e eu fui trabalhar no centro de Jerusalém, que era o único lugar que ainda tinha trabalho, porque a cidade praticamente parou. Então, e aí teve um atentado na frente da loja que eu estava trabalhando. Eu não me machuquei fisicamente, mas foi um caos. Mas eu saí dali com a certeza de que a pessoa que tinha se suicidado era uma pessoa, não era um monstro. Eu saí de lá com essa certeza, e era uma certeza que incomodava muito as pessoas que estavam à minha volta. E aí eu acabava, tipo, não falando disso com ninguém, porque não dava. Foi bem traumatizante, foi bem difícil, né, foi impactante. E aí eu voltei para o Brasil, e aí eu passei um tempo sem pensar em nada disso. Também bem longe da comunidade judaica, né. E aí eu comecei, eu não sei, eu e meu irmão, a gente começou a assistir um monte de documentários sobre a Palestina. Ele estava morando em Foz do Iguaçu, fazendo mestrado, e a gente começou a trocar muito dessas coisas, e aí eu fui me inscrevi no curso de História da Palestina. Eu estava na faculdade, na USP, e eu podia escolher matérias de todos os cantos. Eu estava fazendo pedagogia, e aí eu fui e fiz História da Palestina com a professora Arline Clemecha. E e aí eu lembro bem do primeiro dia de aula, acho que ela perguntou se tinha alguém, algum judeu ali, aí eu levantei a mão, falei: "Ah, eu sou israelense". Aí eu lembro a cara dela, assim, ela ficou tipo: "Ai, meu Deus". Aí eu falei: "Não, mas calma, calma, eu quero aprender mesmo, mesmo". Foi É isso, assim, aí eu comecei a perceber essas coisas, sabe, que eu acho que aconteciam antes, mas eu não percebia. Das pessoas ficarem tensas de falar disso perto de mim, ou de ficarem com medo de falar disso comigo. E aí eu comecei a estudar, saí de Fanon, Pape, né, comecei a ler, e foi triste, muito triste. Mas é isso, eu estava também, nessa época, trabalhando num colégio judaico, porque no final da faculdade eu consegui uma proposta de um trabalho para trabalhar num colégio judaico, e que eles me pagavam como se eu já tivesse formada, que era uma coisa que eu não ia conseguir em outra escola, então eu fui. E aí ver de perto, sabe, como a salsicha é feita, foi interessante, para dizer assim, o mínimo. E eu era a professora judia que os professores não judeus se sentiam à vontade de vir falar, né. Então teve professor que foi demitido porque passou promessas, sabe aquele filme Promises? Com Passou esse filme, aí ele foi demitido, professor de geografia. É o Paradise Now, né? Não, Paradise Now é outro. O Paradise Now é um filme palestino. O Promessas de Mundo Novo é um filme israelense que acompanha um grupo de crianças num programa que eles ficavam se conhecendo, e aí eles eram amigos e brincavam e tal. E aí, no fim, tem uma cena extra, que é depois do filme, que eles gravam eles já mais velhos, e que os israelenses foram para o exército. E a menina, eu lembro muito da menina palestina, que falou assim: não adiantou nada, né? Não adiantou nada, eles conheceram a gente, não sei o que, eles vão lá matar a gente. Não adiantou nada. Essa história de fazer a gente se conhecer e ser amigo, isso aí não é suficiente.
a menina palestina fala no fim, muito com muita razão. É um filme bem, assim, água com açúcar, sabe? Não é nada forte. E o cara foi demitido só porque ele trouxe o assunto. Teve várias, né? Teve uma situação de uma professora de matemática que não era judia, que ela vinha e falava pra gente: é evidente que eles são ensinados de que eles são melhores que a gente. Olha o jeito que eles tratam você, olha o jeito que eles me tratam. Sabe, assim, eram umas coisas, assim, bem complexas. E aí você olha e você fala assim: "Meu, são umas criancinhas, cara". Sabe? É uma sacanagem, assim. É uma sacanagem fazer isso com elas. E aí, uma coisa muito legal também, porque eu cresci como uma judia israelense de esquerda, eu tinha um super preconceito com pessoas religiosas judias, super preconceito com pessoas religiosas judias. E a essa altura do campeonato, na faculdade, eu já estava mais afastada dessa ideia, assim, e eu trabalhei com um monte de pessoas religiosas nessa escola. E foi a minha primeira oportunidade de, tipo, sentar e conversar, e entender, e pensar sobre o que que é isso. Por quê? Porque uma das grandes bandeiras, né, sei lá, nossas, era separar a religião do Estado, né? E que a culpa era dos religiosos que isso não acontecia. Que é mentira, né, gente? Tipo, não é verdade. Mas hoje eu sei, mas na época eu não sabia. E aí foi muito legal, porque uma das professoras, eu não sei como uma mulher de um rabino, eu falei para ela que eu queria saber outros jeitos de ensinar as festas judaicas. E se tinha, e aonde eu podia estudar e tal. E aí ela me trouxe um livro. Eu queria tanto, tanto ter esse livro, mas eu devolvi para ela e eu não lembro que livro que é. Mas era um livro de um rabino muito anterior à criação do Estado de Israel, que contava todas as festas judaicas. E elas não estavam relacionadas com Israel, elas não estavam amarradas a histórias de perseguição. Era completamente outro jeito, assim, sabe? E aí eu falei assim, nossa, como eu queria isso, assim, sabe? De não precisar ensinar as festas judaicas desse jeito, porque a criação do Estado fez isso, né? Aumentar o medo na comunidade judaica para justificar de algum jeito. Não que os judeus não tenham sido perseguidos na Europa, eles foram e sofreram e teve um monte de coisas, mas a ideia de que a gente não conquistou lugares seguros nas várias comunidades por onde a gente se espalhou, não é verdade, a gente conquistou lugares muito seguros, né? Então, a perpétua repetição disso é um problema grande também. Aí tem a parte do meu ativismo, que aí eu, depois de sair completamente do sionismo, fui ver o que eu podia fazer. Vocês querem que eu conte um pouco disso também? Pode contar, sim. Só Yara, uma É. pergunta, só para me entender a linha cronológica, assim, você nasceu em Israel, mas com quantos anos que você veio para o Brasil? Eu vim com 6 anos para o Brasil. Com 6? E esse período, assim, da tua infância, você lembra como que era essa vivência dentro do sionismo lá? Ou... Lembro bastante até, porque essa coisa de mudar de país fixa, né, um monte de memórias, é muito doido. Então eu tenho várias memórias. E eu também ia para Israel, todas as férias não, a cada 2 anos eu passava mais ou menos um mês, pelo menos um mês em Israel, entre 1 mês e 2 meses. Por quê? Porque os meus tios estavam lá e os meus avós estavam lá. Os meus avós maternos, eles foram para Israel e eram os avós que eu era mais próxima. Então, eu sempre ia. E aí, depois, quando eu fui ficando mais velha,
Eu fui também em programas que eram do governo de Israel, que eram financiados pela comunidade ou pelo próprio governo. Então, de 2 em 2 anos eu estava lá sempre. Eu conto sempre uma história que é de quando eu era bem pequena, que os meus tios eles eram agricultores. E aí quem trabalhava nos campos eram palestinos, né? Antes de piorar ou de ficar mais explícita a questão da ocupação e da dominação colonial. Era bem uma coisa de colonialismo, assim, sabe? Porque, assim, os judeus não ficavam trabalhando no campo, eram os árabes. E vários deles eram de Gaza. E aí eu lembro dos meus tios falando que não era para chegar lá perto, que não era para ficar perto dele, sabe? Uma coisa meio de dar medo, assim, de colocar medo, assim, na gente. E aí tinha um ônibus, que era um ônibus quebrado, né? Que ficava ali, que era onde eles entravam para descansar, porque para ter sombra, assim. E aí a gente ficava brincando com esse ônibus, desafiando quem que ia entrar lá dentro e pegar alguma coisa, sabe? Um negócio assim. Muito ruim. E eu lembro de perceber uma diferença entre eles, entre os trabalhadores, e o chefe dos trabalhadores, que também era palestino, mas que o meu tio, tinha uma relação super próxima, e aí quando eu ia, sempre me recebia com um super abraço e um super sorriso. E aí eu lembro de achar esquisito, mas vocês não falam que é para ter medo? E sabe assim, ficava uma coisa estranha. E isso bastante tempo. E é isso, eles trabalharam até, acho que até a primeira intifada, né? Depois da primeira intifada, aí os meus tios começaram a contratar tailandeses, eu não sei se vocês sabem disso, né? A força de trabalho na agricultura e na construção foi substituída dos palestinos por tailandeses, organizado pelo próprio governo, né? Aí eles vêm, eles passam 3 anos trabalhando e aí eles voltam. É uma loucura. Igual na África do Sul, né? Parece aqueles modelos da África do Sul de levar os indianos, né? É isso. Eu lembro de ter arma de brinquedo super realista e de já ficar, tipo, brincando de exército, de não ter nenhum medo de nenhuma arma, de estar acostumada a ver tanques parados em lugares, e daquilo fazer parte. E aqui no Brasil, depois as pessoas falando, nossa, mas eu teria muito medo. E eu assim, hã? Por quê? Tipo, como assim? Sei lá. Eu lembro de todo mundo falando que era muito importante fazer exército, e eu sentia e eu queria fazer exército quando eu era pequena, né, era uma coisa muito que vai crescendo junto com você, assim, sabe. É. Acho que é isso. Antes de passar para a militância, eu anotei 4 agora 4, né? Depois dessa última fala, eram 3. Eu vou por ordem, tá? Vai lá. Me chamou a atenção quando você estava lá narrando a questão do atentado que você testemunhou e que você constatou ali, você disse que ali que você constatou não era um monstro, era uma pessoa. Como foi que você chegou nessa síntese, sabe? Porque se você já é formado numa ideologia, você tende a reproduzir isso, não é automática a ruptura. Então, se você chegar nesse elemento num evento traumático, já com esse posicionamento, você já estava bem afastada dessa estrutura ideológica, né? Queria entender um pouco melhor isso. Eu trabalhei muito isso em análise, gente, e eu escrevi um texto sobre isso, assim, porque eu não sei explicar direito, sabe.
Eu não sei, eu já estava num processo super de questionamento, mas teve uma situação, e ela é meio chocante para a maioria das pessoas, mas foi o que aconteceu. Eu não sei se vocês sabem, mas as pessoas, quando elas se preparam para fazer o atentado suicida, elas colocam a bomba de um jeito que a cabeça fica intacta. E aí a minha tia, porque eu liguei para minha tia para falar que eu estava viva, ela falou: não olha, não olha, todo mundo não olha, não olha, não olha, para não olhar o que tinha acontecido, né? Morreram, acho que umas 3 pessoas, eu não lembro de cor, mas eu fui pesquisar depois, eu pesquisei o nome do cara que se suicidou, da onde ele era e tal. E aí eu olhei e eu vi a cara dele. E eu acho que isso foi uma coisa também, sabe? Que era uma pessoa, um homem, uma pessoa. E assim, não vem me dizer que é por loucura, porque não pode ser que todo mundo tenha a mesma loucura, não é possível, entendeu? Tem alguma coisa muito errada acontecendo que eu não sei o que que é. Tem algum sofrimento muito grande por trás disso para tomar essa decisão, sabe? É um sofrimento muito grande, não é possível. É uma decisão tão, né, tão extrema. É uma decisão muito extrema mesmo, mas para tomar ela, gente, alguma coisa muito horrorosa, né? Isso não significa que eu estou defendendo que isso é uma forma de. Não é isso, não é sobre isso, mas é sobre assim, o que é que está acontecendo, né? O que aconteceu antes para isso acontecer. E eu lembro a hora que eu li Fanon na faculdade, que a Arlene deu na nossa mão, e ele fala se a violência é o único jeito de manter a dignidade humana. Aquilo fez um clique para mim, assim, sabe? Tremendo, assim. Então, eu falei, nossa, isso faz muito sentido. É isso. No fim, é uma empatia, né? Você conseguiu criar um laço ali de empatia, entender que é um ser humano, a partir disso tentar compreender o outro, e daí você começou a aprofundar, né? Foi. Interessante. Você fala que foi triste nessa aula, nesse curso aí com a Arlene. Você mencionou que foi triste ter lido Fanon, Said, no sentido. Eu sei que usou essa expressão triste, eu queria entender essa. É uma tristeza, não eles, né? Mas é uma tristeza em mim, né? Você tem que descascar uns pedaços seus, sabe? Não fazia parte da minha identidade profundamente, assim, sabe? Eu sou israelense, nós somos o povo mais moral do mundo, nosso exército é o melhor do mundo. Era muito forte em mim, assim, essas frases, e abrir mão disso, assim, não, tá errado, não, não é isso. E tentar separar, né, o que é verdadeiro, o que não é, até eu conseguir entender, não, mas tá, pera, a gente foi perseguido no Holocausto, sabe assim? Isso sim, aqui não, é muito, porque é uma manipulação terrível da nossa história e uma reprodução com um objetivo. Então, sempre me ensinaram a história do Holocausto com o objetivo de justificar a existência do Estado de Israel. Foi triste. E deu raiva, muita raiva também. Eu repeti essas mentiras no movimento juvenil, eu ensinei isso para outras pessoas, sabe?
Você está lembrando alguém da África do Sul que falou da palavra de enganação, né? De se sentir enganado. Ah, muito. Muito. E daí você também fala um pouco depois, Yara, da salsicha pronta, né? De quando você vê esse processo educacional, você fala isso, trata isso como interessante, de fato é, né? Eu queria se pudesse contar esse funcionamento, assim. Claro, você já trouxe alguns elementos, mas tipo uma visão mais fechada, assim, de como que é esse processo, porque a gente fica, isso é importante. Porque as pessoas que matam, que chegam no nível do genocídio, não chega do nada. Ela Não. parte por um processo que leva elas até o genocídio, né? É o que você me lembrou Mandela, tua fala. Que ele vai falar que ninguém nasce odiando, aprende-se a odiar, né? E se aprende desde criança. Então, eu queria que você contasse um pouco desse processo, né? Já que você tem Ah, esse... tenho algumas anedotas que eu repito, né? Porque eu vou contando coisas que eu vi, eu percebo que elas têm sentido para as pessoas, então eu conto elas várias vezes, né? Uma coisa que eu acho que muita gente não sabe, mas assim, a maioria dos livros usados nas escolas judaicas pelo mundo são feitos e produzidos pelo Estado de Israel. Então, eles estão dentro de toda a lógica sionista, nas comunidades judaicas pelo mundo. Né? O jeito que se conta a história, tudo isso. Os mapas que não mostram a Palestina, aqueles mapas, não sei se vocês já viram os mapas da comunidade judaica, que mostra Israel sem nada da Palestina, não tem Cisjordânia, não tem Gaza, não tem nada. Aí, por exemplo, um menininho, eu comecei como assistente, né? E aí um menininho de 8 anos virou para a professora e falou assim, mas por que a gente fica estudando tanto de Israel? A gente mora no Brasil. Por que a gente precisa saber de Israel? É ótimo, né? Porque as crianças são as mais, tipo assim, mano, o que vocês estão fazendo? Muito bom. E a professora falou e falou e falou porque da segurança, de nananã, nananã. Falou um monte para a menina. Aí ela vira para mim no pé do ouvido e fala, tá vendo? Eles não nascem amando Israel, a gente tem que fazer eles amarem Israel. Né? Então, assim, eu ouvi eles falando nessa escola que amar o próximo é amar o próximo judeu. Umas coisas, assim, terríveis, sabe? Que mais? É isso. Que nós somos melhores que outros povos. Se ensina essas coisas mesmo. Agora tem bastante elemento já, né? Mais com a demissão, com aqueles elementos que você trouxe, já dá para entender como é que funciona o circuito ali. Ah, meu, teve uma vez, você me lembrou agora falando da demissão, essa história eu não lembrava fazia muito tempo, não sei porquê, mas teve uma vez que aconteceu um atentado em Israel. Não estava no meio de nenhuma grande coisa, foi um atentado meio aleatório. Não lembro que ano que foi. E aí o rabino juntou todos os professores não judeus, porque os judeus nem precisavam falar, e falou para eles que não era para eles trazerem para dentro da escola nenhuma matéria da Folha de São Paulo, do Estado, que eles só podiam falar do texto que ele tinha escrito de explicação, que era a única fonte que eles podiam usar para falar para as crianças. Isso que a Folha do Estado escreve de um jeito terrível sobre o que acontece lá. Mas ele falou que não podia usar as palavras deles. E aí eu fiquei sabendo por quê? Porque as professoras dos outros vieram me contar o que ele tinha falado.
Meu, é muito Controle louco. total, né? Hã? Controle ideológico mesmo. Total, de discurso, de uso de palavras, completo, assim. Desse bloco, eu achei interessante também a tua relação com o exército, que você falou que tinha essa na infância, né? Como imagino qualquer outra pessoa lá, ou a grande maioria das crianças. Mas como que isso foi se desenvolvendo em você daí? Você não serviu? Serviu? Como é que é? Eu não servi. Então, o que que aconteceu? Eu Quando eu tinha 15 anos, 14, eu fui fazer um programa que chamava Tapuz na época, que era 1 mês e meio lá. Tapuz significa laranja, porque Israel tem muito orgulho das laranjas palestinas, que já eram muito famosas, muito antes do Estado existir. Né, as laranjas de Jaffa são maravilhosas, vale a pena experimentar. Mas elas são palestinas, não são israelenses. E aí, no Tapuz, tem um programa no meio do caminho que a gente passa uma semana, eu acho, no exército, fazendo um negócio de treinamento, e é meio um programa que, tipo, todas as escolas israelenses fazem nessa idade. Que tem a ver com a coisa deles de ir preparando eles para eles irem para o exército. Eu, com o meu grupo de judias brasileiras, né, que eu estava, elas estavam meio que, tipo assim, não se importando muito. Levaram meio na brincadeira, faziam tudo meio mais ou menos. Eu surtei, surtei. Eu ficava com o uniforme certinho, eu era a única que arrumava a cama do jeito que a comandante falou, que não sei o quê, sabe assim? Era tipo assim, agora eu estou devolvendo ao meu país aquilo, sabe? Uma coisa, uma piração mesmo. Até que levaram a gente num treino de tiro e colocaram uma M16 com 3 balas na mão de cada uma de nós para atirar nos alvos. E eu falei: "Claro", super assim, sabe, tipo, quando eu puxei o gatilho, eu tive uma reação emocional muito forte. Me veio uma coisa muito forte de tipo: "Meu Deus do céu, como é fácil puxar um gatilho e isso mata automaticamente uma pessoa". E essa ideia foi assim, fez uma bomba em mim, assim, eu larguei a arma, eu não atirei as outras 2 balas, eu tirei o uniforme, eu fiquei o resto da semana na cabana, e eu me declarei pacifista dali para frente, eu disse que eu nunca mais ia pegar numa arma. Mas isso encaixava dentro de algum jeito de ser israelense pacifista, sabe? Não, eu sou pela paz, e estava justo na época do Acordo de Oslo, então encaixava um pouco nisso, assim. Mas aí eu acreditei muito nisso. E quando eu fui para Israel para fazer faculdade, como eu sou israelense, eu tinha que fazer exército, porque é obrigatório. E aí eu fui no exército, porque eu precisava de um documento para poder começar a faculdade. E aí, só que eu sabia falar hebraico, eu era alfabetizada, mas eu não conseguia ler coisas complexas, porque eu saí de Israel com 6 anos. Então eu estava reaprendendo hebraico nessa época. Tipo, um hebraico mais difícil. Não que agora eu saiba muito, mas eu aprendi um pouco mais. E aí eu fui no exército e o cara falou, eu expliquei para ele, eu falei, ó, eu vou fazer faculdade, eu não quero fazer exército. Eu vim do Brasil, tipo, o que que eu faço? Eu achando, tipo, muito normal falar assim, o cara do exército. Ele me deu um documento e falou: "Ah, isso daqui é para você adiar. Aí você fala com a gente depois que você fizer a faculdade". Aí eu falei:
E assinei. Eu não sabia o que eu estava assinando. E o que eu assinei foi fazer parte de um programa para universitários do Exército, que significava que eu tinha que fazer, em vez de 2 anos e pouquinho, eu tinha que fazer 4 anos de Exército na área da minha formação. E a minha formação foi química lá. Então eu ia lidar com explosivos, muito provavelmente. Mas eu só fui entender isso quando chegou uma carta na casa da minha tia, quando no 3º ano de faculdade eu reprovei uma matéria, aí chegou uma carta dizendo que eu tinha que me alistar, porque eu não podia reprovar nenhuma matéria. E aí eu entendi que eu tinha assinado um negócio errado. Foi um caos. Foi um caos. Aí eu fui, aí chegou só uma data para eu me alistar, eu tive que me alistar. E aí eu tentei loucamente falar com pessoas antes da data de alistamento, eu não consegui, não tinha com quem falar. Minha tia tentou através de contatos dela, porque todos os meus primos fizeram exército, ela também não conseguiu nada, não tinha com quem falar, tinha que se alistar. E se eu não fosse, eu ia ser presa. E na época eu não tinha consciência suficiente, nem política, nem sabia o que significava ser presa por não ir para o exército. Hoje em dia eu sei que não ia ser o fim do mundo, mas eu fui e me alistei. E aí, no final do alistamento, que é um dia inteiro que te dão um monte de coisa, é um caos, assim. Te dão o uniforme, um monte de coisa. E aí, no fim desse dia, chega uma comandante e ela começa a explicar o programa, que é isso que eu falei, que são 4 anos e que eu tenho que trabalhar na área da minha faculdade e tal. Só aí que começaram a me explicar o que era. E eu estava numa salinha bem pequenininha com várias outras pessoas que tinham se inscrito nessa mesma coisa, e eu comecei a chorar quando ela começou a falar e não parei de chorar até o final. E aí ela termina, e ela não se dirigiu a mim, assim, em nenhum momento ela explicou tudo, ela viu que estava chorando, explicou tudo. Aí quando ela acabou, ela falou assim, bom, vocês podem ir embora. Você aí que está chorando, pode ficar. Aí eu fiquei. Aí ela tirou a máscara, assim, desmontou completo, super fofinha. Comandante, o que tá acontecendo? Fala para mim. A menina era 1 ano mais nova que eu. Aí eu expliquei para ela, ela falou assim, ó, você tem 3 jeitos de sair do exército. Esse jeito de sair do exército. Aí eu fui conseguir um psiquiatra que escreveu uma carta que dizia que eu tinha tendências suicidas e que era perigoso para mim estar no exército, e aí eu consegui sair, me livrar. Mas não foi por nenhum caminho oficial, né? Foi porque eu dei sorte que aquela menina era uma querida e que saiu do papel dela ali e falou comigo de um outro jeito. Tá. E como que isso chega da militância? Então já está bem óbvio esse caminho, né, Yara? Tipo, são realmente várias histórias, como se contou no começo, né? São muitas histórias. Mas quando que você organiza isso, tenta comunicar, né, para as pessoas? Você falou também que você guardava muito para si, não se comunicava. De repente, Sim, tem essa transição aí. sim. Porque falar com pessoas que escutam e que faz sentido aquilo que eu estou falando é muito diferente do que tentar falar com as minhas amigas de infância, que eu começava a falar e elas olhavam para mim com uma cara de tipo, meu Deus, você tá louca, né? Então, dá um alívio bem grande também achar outras pessoas nessa caminhada. Eu tive muita sorte que o meu irmão foi fazendo um processo parecido também, né? Na mesma época, a gente trocava esses incômodos, a gente não se olhava como loucos,
né? Então isso foi possibilitando para a gente fazer esse caminho. E aí o Yuri ele foi fazer mestrado, né? Ele foi estudar isso mesmo. E aí ele foi para a Cisjordânia, para a Palestina. Eu fui para a Cisjordânia antes dele ir, porque a gente estava nessa busca assim e apareceu uma possibilidade de eu ir. Teve um encontro de educação democrática em Israel. E no pós-encontro tinham 3 grupos que se separavam, e um deles era para estudar a questão palestina. E eu me inscrevi nesse, e aí foi a primeira vez que eu fui para a Cisjordânia. E o coordenador, né, do grupo, que era israelense, ele falou, mas você não pode ir, você é israelense, é proibido. Aí o motorista palestino do ônibus estava do lado quando o menino falou, e aí o motorista, e aí eu respondi para ele, não, mas eu quero ir, eu vim para cá para isso, não é possível. Aí o motorista falou assim, pode deixar, vem comigo, eu te levo. E aí a gente sentou no ônibus, ele me explicou como é que ia ser a passagem no checkpoint, como é que ia ser a questão dos passaportes. Ele falou, você não pode mostrar o seu israelense, mostra só a capa do teu brasileiro, não abre, porque o meu brasileiro está escrito que eu nasci em Israel. Não abre, só mostra a capa. Como é um ônibus de turista, a maioria é alemão, eles não vão abrir, eles não vão olhar, vai dar tudo certo. Vem comigo que eu te levo. E aí eu fui. Foi muito chocante ver o muro da Cisjordânia. Foi horrível, horrível, horrível. Eu chorei horrores, assim, né? Completamente. É muito pior que um gueto, é um negócio horroroso, assim, o muro. É uma separação terrível. E é isso, e nessa viagem eu fui até para um lugar bem não muito impactante, assim, mas mesmo assim foi muito importante para mim. E aí, quando eu voltei, um tempo depois, o Yuri foi, e aí o Yuri fez um programa que chamava FIP, e ele voltou do mestrado dele com a ideia de abrir um braço da FIP aqui no Brasil. E aí ele começou a juntar uns amigos e umas pessoas que já estavam, né, num ativismo pela Palestina, alguns judeus, alguns não judeus, e a gente abriu então a FIP aqui e a gente levou grupos de universitários brasileiros para estudar sobre a questão palestina lá, na Palestina. E aí foi que eu tive contato direto, assim, com organizações palestinas maravilhosas, com ativistas palestinos maravilhosos. Foi incrível. E depois de um tempo, alguns amigos ativistas antisionistas israelenses chamaram a gente para um encontro de judeus antisionistas que eles conheceram, eles ficam lá, né, os ativistas israelenses conhecendo os judeus do mundo todo, e aí eles falaram, a gente precisa fazer eles se conhecerem. Aí organizaram esse encontro, mas esse grupo não foi para frente, e alguns anos depois um outro grupo se formou, bem em 2020, logo antes da pandemia. A gente ia fazer um encontro no Canadá, a gente estava se formando em volta da imposição da definição de antissemitismo do IRA, né? E para lutar contra isso e para a gente trocar como é que estavam fazendo em vários países e tal. Só que a gente não tinha um coletivo judaico aqui, né, no Brasil. A gente ficou tentando, a gente era em 4, 5, 3, e a gente não tinha, né, a gente não conseguia virar um coletivo. A gente chegou a escrever princípios do que seria o nosso coletivo, né, mesmo antes dele existir. E aí veio a pandemia, e aí esse grupo passou a se encontrar online. Eu fui em alguns encontros online,
Mas como eu não tinha grupo, eu não estava fazendo muito sentido, assim, sabe, porque eu não conseguia, e aí aconteceu o 7 de outubro, e aí a gente começou a ir numas manifestações, e nessas manifestações a gente começou a conhecer outros judeus e judias que estavam querendo se juntar. E aí fizeram alguns encontros e começou o Vozes Judaicas por Libertação, que leram aquele documento que a gente tinha escrito uns 3 anos antes, e que fez muito sentido. Eles mudaram alguma coisa ali, mas que foi muito bem-vindo o documento, que é muito bom, né? E aí o Vozes passou a existir, e aí eu fui no Vozes e falei: gente, tem essa organização internacional, vamos fazer parte dela. E aí eu retomei o contato com o Global Jews for Palestine. Então, a gente, como Vozes, faz parte do Global Jews, que é uma organização internacional que tem várias organizações do mundo todo, organizações antisionistas do mundo todo, para trocar experiências, para se fortalecer, para apoiar organizações que são pequenas, como a nossa, por exemplo. É isso. Se pensarem em fazer um encontro na Basileia, o Congresso Internacional Antisionista, Yara. Fizeram! Fizeram agora em junho. Lá? Lá? Eu não sei onde fizeram, acho que sim. Eu acho que sim. Foi na Áustria, não? Foi na Áustria ou na... Eu não sei, foi um outro Ou na pessoal que Suíça. organizou, mas foi um monte de gente que eu conheço, foi. Eu acho que quem começou a organizar é o Eitan, que é um cara que tinha uma organização muito legal em Israel, que chama Zorot, que é voltado para a população israelense, para ensinar sobre a Nakba, para a população israelense. E aí, só que ele estava muito difícil para ele ficar em Israel, e a própria Zorot estava meio enrolado para ele, e aí ele criou uma outra organização que chama Decolonizer e saiu de Israel, não deu conta de ficar. E aí ele que juntou um monte de gente e fez o primeiro congresso antisionista em 2025, em junho. Interessante, é um Herzl do avesso, o Eitan. Eu conheço o trabalho dele há muitos anos, já eu leio, já escrevi sobre e tal. Ele é Mas muito... a Zotrot desandou, então? Não, a Zorot super continua. Ele que se afastou mesmo. Ele queria fazer outras coisas também. Depois de um tempo. Zorot super continua. Você tem o contato dele, Yara, pra gente... Tenho. Pô, a gente tá para marcar com eles, acho que quinta, né, Gabriel? Estamos com a Zotrot, mas eu quinta. queria mesmo era falar com o Eitan, porque ele tem uma trajetória muito bonita. A gente vai falar com até não sei se a Yara conhece, não sei, ela está morando em Portugal, acho que Niva. Ela era filha de um ativista romeno que foi assassinado em Israel nos anos 80. Não sei, pode ser que eu conheça, mas eu não sei. Eu sou muito ruim com os nomes, depois de um tempo eu vou perdendo. Mas assim, o que eu achei genial, assim, muito, muito bom. E diz tudo, eu acho que a forma do teu relato diz algumas coisas, sabe? Uma forma mais fragmentária, algo que está sendo elaborado ainda na tua cabeça o tempo todo, né? Parece. Aí vem essa forma, não é algo que está linear, assim, já, não. Parece que o tempo todo você está revisitando essas coisas e rearranjando essas memórias, né? Para dar um sentido. Mais ou menos, é que eu já contei essa história tantas vezes, e uma das coisas que eu vou percebendo é que esses pedaços das histórias ajudam as pessoas a entenderem coisas. Então eu conto assim. Ah, tá. Então é uma estratégia consciente.
Não, e dá para entender, é super didático. É um pouco, sim. É concreto, né? Porque se trata do concreto ali, uma pedagogia da experiência mesmo, da empatia. É legal. Faz uma literatura. Gabriel, eu não tenho. As coisas que eu tinha para falar da Yara, ela amarrou tudo ali. Você. Não, da minha parte também. Ficou bem fechado, assim. Tem uma coisa que eu acho que seria interessante vocês também irem tocando com as pessoas que vocês estão conversando, que são os rompimentos. É muito triste, é muito duro, assim, né? Muita gente fica sem família, sabe? Eu, agora, todos os meus amigos de longa data, não tenho mais amigos judeus de longa data. São todos só os meus amigos novos do Vozes, né? E o meu irmão, porque os últimos se foram agora com o genocídio, que eles não deram conta de ouvir eu falando o que eu acho que está acontecendo lá, né? Então, é, é muito triste, é muito duro, assim, sabe? Você vê as pessoas emaranhadas nisso, né? Presas nessa ideologia a ponto de romperem, né? A minha tia, quando ela estava viva, ela ficou 1 ano sem falar comigo. Até que eu dei um puxão de orelha nela, porque eu consegui, né? Mas tem gente que não consegue, né? Eu falei assim, pelo amor de Deus, não para de falar comigo. Porque, assim, eu não queria tirar ela do sionismo, porque eu não queria ser... É óbvio que eu queria que ela saísse, mas eu não queria ser a responsável por isso, porque ia ser o desmoronamento da vida dela, né? Ela morou lá a vida toda, quase, né? Dos 18 até a morte dela. Ela mandou os 4 filhos para o exército, sabe? Ela sacrificou os 4 filhos, porque ela acreditava naquele negócio. Então... A gente tem conversado bastante, ouvido mais, até sem precisar tocar no assunto, e isso sempre vem à tona, porque é traumático, né? A gente comentava com o Gabriel que tem uma vinheta que a gente está fazendo para começar esses depoimentos. O Gabriel falou, pô, mas essa música está muito triste, né, Gabriel? Eu falei, não, mas é triste. Então, relato em si é triste, e falei dos rompimentos, que é muito comum nos depoimentos. Yara, você agora, só aproveitando sua formação, né, para pensar essa situação toda. 7 de outubro. Você já trouxe esses elementos que você perdeu seus últimos amigos de longa data. Como que é o 7 de outubro para você, assim? Porque me parece, eu tenho lido muito relatório, hoje eu estava lendo da Al-Haq, a da Best-Selling, que saiu ontem, está na fila, vou chegar nele em algum momento. Como que é se deparar com essa realidade, assim? Essa realidade, ela bate para vocês com a questão do Holocausto, assim? Ajuda, provoca reflexões pretéritas, tipo, como pode ter sido, como o outro? Sim. Sim, mas isso é uma coisa que eu já tinha entendido. Sabe quando eu era criança e adolescente, eu ficava assim, não, mas como é que aconteceu o Holocausto? Como é que as pessoas... Como é que ninguém falava nada? Como é que ninguém saía na rua gritando? Tá aí. Mas eu já tinha entendido com todo o caos anterior, né? Mas agora tá mais evidente, né? Agora tá mais evidente. É que para mim, assim, quando aconteceu o 7 de outubro, assim que aconteceu, eu falei, ih, fudeu. Vão entrar lá, vão acabar com todo mundo, vai ser um caos. E eu não tenho, né? Eu não fico assim, tipo, não, é um país que está ocupando, que está maltratando, que está torturando, matando,
crianças, pessoas há 70 anos. É óbvio que eles vão se revoltar, gente. Eu não fico, sabe, não fico nem um pouco surpresa. Eu me identifiquei com a tua fala também já. Quando 7 de outubro, a gente fez uma reunião no dia 8, eu já falei que ia virar genocídio também, já estava óbvio, né? Tava óbvio já. Mas, Yara, você, assim, você falou da formação de psicanálise. E o amanhã, assim? Você já se perguntou sobre o amanhã? O que vai ser esse pós-genocídio? É muito difícil. Me vira o estômago. É um trauma muito grande, assim. Eu não. É uma população eternamente marcada, né? A população de Gaza agora. Já era, porque já estavam sob condições absurdas. Eu não tenho a menor ideia do que vai ser. Nem como é que isso vai acabar. Eu não tô vendo, não consigo ver, me dá desespero. Não sei como é que isso vai acabar. Mas é isso, eu li em algum lugar que o pessoal do 7 de outubro, né, muitos dos meninos que foram fazer o ataque, né, do Hamas, eram órfãos de 2004.